Graça e paz, igreja, amém? Vamos iniciar nosso culto. Eu gostaria de que, se pudessem, se colocar de pé, amém? E vamos louvar, adorar ao nosso Deus poderoso, maravilhoso. Se existe um lugar em que é bom você estar, é aqui nesse lugar, amém? Porque é na presença do Senhor. Eu não sei como cada um de vocês chegou aqui nessa noite. Talvez alguns com preocupações no coração, talvez alguns com alguma enfermidade, talvez você esteja com algum problema financeiro, algum problema no teu lar, na tua casa, de relacionamentos. Talvez você tenha algum parente, algum filho, alguém que esteja precisando de ajuda e você não sabe como agir e como fazer. Mas se existe um lugar onde você pode buscar a presença do Senhor, é aqui nessa noite, amém? Por isso que aqui é o lugar onde você tem que se sentir à vontade para poder manifestar tudo aquilo que está no teu coração diante da presença do Pai, porque Deus, Ele é poderoso para mudar, para transformar a tua vida e transformar os teus problemas em bênçãos, amém? E eu creio nisso, que Deus vai transformar os teus problemas em bênção, amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos começar orando, amém? E eu quero que nesse momento de oração, que você possa fechar os teus olhos e colocar diante de Deus tudo aquilo que está causando algum desconforto no teu coração, alguma preocupação, que está tirando a tua paz, que você coloque agora na presença do Senhor, amém? Você pode falar em voz audível, você pode falar em pensamento, no teu coração. O importante é você colocar diante de Deus as tuas aflições, porque o Papai está aqui, e eu creio que Ele vai agir na tua vida, em nome de Jesus, amém? Oh Deus, Senhor amado, Deus querido, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, Pai, que o Senhor possa visitar os corações aflitos, Senhor. Senhor, aqueles que precisam da tua ajuda, Senhor, que clamam, Senhor, por um socorro presente, e o Senhor é o nosso socorro presente, Deus. Por isso que nós te pedimos e clamamos nesta noite mais uma vez, Deus. Fala, Senhor, fala ao teu povo nesta noite, Pai. Se você veio aqui precisando de ajuda, pode ter certeza que você vai encontrar a ajuda do Pai aqui neste lugar. Se você veio aqui para adorar ao Senhor, esse é o lugar certo para você adorá-lo com todo o teu coração. Se você veio aqui para se fortalecer na palavra, esse é o lugar certo, onde Deus vai falar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Oh Deus, Deus poderoso, fala, Senhor, fala, Senhor, fala aos nossos corações. Oh Papai, visita, Senhor, cada um que está presente aqui neste lugar, cada um que está em seu lar nos assistindo pela internet, Senhor. Visita, Deus, cada família, cada irmão, cada irmã, Deus. Oh Jesus, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Rendemos graças a Ti, Senhor, e queremos sentir a Tua presença nessa noite, Pai. Mais uma vez, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa pairar sobre este ambiente,
tocando cada coração aqui nesta noite, ó Pai. Oh Jesus, oh Espírito Santo, nos faça livres, Senhor. Nós somos livres, 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 oh Deus, porque o Senhor nos libertou das amarras do inimigo, e hoje nós somos livres, e é por isso que nós vamos cantar este louvor nesse momento, que somos livres, amém? Aleluia, paz do Senhor, irmãos, vamos glorificar o Deus Todo-Poderoso, aleluia, com as palmas.
livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Oh, oh, Cantemos ao Senhor.
Graça e paz, igreja. Quero ler um capítulo aqui em Provérbios. Está escrito em Provérbios capítulo 11, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Amém? Vamos orar então. Senhor amado, Deus querido, Pai, queremos te agradecer, Jesus, por mais esta noite maravilhosa, Pai, que o Senhor já preparou para nós aqui, Senhor. E queremos também te pedir, Pai, para sermos generosos como o Senhor é, Pai, e abençoar também outras pessoas, Pai, com toda a nossa força realmente que vem do Senhor, Pai. Por favor, Deus, continue nos abençoando. E que o Senhor, por favor, abençoe os dízimos e ofertas da sua casa, Pai, para que possamos colaborar e dar a 10ª parte, Pai, de tudo que o Senhor nos deu já, Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo, pela essa oportunidade de estarmos aqui, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Convida a igreja para ficarmos de pé. Vamos continuar adorando o Senhor.
Pode sentar-se um minutinho, amém? Som. O púlpito está por aí? Amém. Glória a Deus, amém? Vamos então ouvir a palavra do Senhor. Vamos já estar chamando a preleitora dessa noite. Está escutando uma risadinha aí ou não? Eu acho que ela está nervosa, né? A pastora Marisa vai trazer a palavra nessa noite, amém? Depois de um longo e tenebroso inverno. Quem lembra a última vez que a pastora Marisa pregou? Oh, você lembra? Vocês lembram? Eu não lembro. Amém. Sentados mesmo, vamos estender nossas mãos, vamos fazer uma oração para a vida dela, amém? Senhor amado, Deus querido, nesse momento, Deus, queremos apresentar diante do teu altar a vida da tua serva que aqui está, Senhor, e queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha usar poderosamente a vida dela neste lugar, neste momento, Senhor, que a tua palavra, Deus, possa fluir através da vida dela até os nossos corações, Senhor, que nós possamos receber essa palavra nessa noite, Deus, como bênção, como exortação, como edificação, Senhor, ó Deus, que seja uma palavra que venha transformar as nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, a vida da pastora Marisa, abençoa, Senhor, seu ministério, Senhor, abençoa a nossa casa, nosso lar, Pai, abençoa, Senhor, esta noite, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Ontem eu falei para o Haroldo, nossa, eu estava meditando, Deus me deu essa palavra, e eu fiquei meditando nela durante a semana. Aí ontem eu falei, nossa, eu queria pregar agora, porque está tudo aqui, ó. Aí eu falei, quero pregar agora, está tudo aqui, eu queria falar agora. Aí hoje eu falei, Haroldo, sumiu tudo, quero ir embora. Sumiu tudo, parece que apagou. E agora? Né, Haroldo? Essa sou eu. Amém? Ainda bem que Deus já está acostumado, né? Ela pega o óculos, ela pega o celular, ela pega o telefone, ela pega a palavra, pega tudo, né? Eu só não perco a minha fé em Deus. Uhul, aleluia! É o mais importante. Eu procuro, falei, ai, Natan, esqueci meu óculos. Ele, não é esse que está na tua cabeça, mãe? Eu, é esse mesmo. Ai, Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Então, eu queria que os irmãos abrissem comigo Esdras. Nós vamos falar sobre o profeta Esdras. É um sacerdote, um escriba, né? Um homem de Deus que viveu para o Senhor e para o povo. Amém? O escriba, o sacerdote Esdras. Amém? O título, que eu acho assim, né? O Haroldo dá o título para o sermão dele. Todo mundo dá título para o sermão. Fala, Deus, eu quero um título também para o meu. E assim, né? Deus sabe o nosso futuro. Amém? Deus está no controle. Amém? Aleluia. Amém? Deus está no controle da sua vida? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esdras 7, vamos ler o 7, da reconstrução do templo. A minha linguagem aqui é da NVI. Esdras 3, 7, a reconstrução do templo. Amém? Acharam? Glória a Deus. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro,
Isso tinha sido autorizado por Ciro, o rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Saltiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, e os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho designando levitas de 20 anos para cima, supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadimiel e seus filhos descendentes de Odavias, e os filhos de Enadad, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e as suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Amém? Só até aí, irmãos, pode sentar. Olha a alegria desse povo, só levantar os alicerces. Amém? O templo não tinha terminado, mas a alegria deste povo que estava exilado há 70 anos era tão grande, que eles louvaram ao Senhor em alta voz. Amém? Chorando, gritando. Nós vamos ler isso, mas para começar a falar daqui de Esdras 3, eu tenho que voltar um pouquinho, né? Que o livro, o primeiro capítulo de Esdras, ali falando do decreto de Ciro, né? Para vocês entenderem um pouco, né? Que no primeiro ano do reinado do Ciro, o rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor então despertou o coração do Ciro, o rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o reino, nesses termos. Assim diz o Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Então qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Amém? Então o livro registra o cumprimento assim da promessa divina de restaurar Israel para a sua terra, depois de 70 anos de cativeiro, né? Lá da Babilônia. Isto se deu com a ajuda dos 3 monarcas, né? Do rei Ciro, Dario e Artaxerxes. Então, também com a liderança de líderes de judeus, de Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias e Esdras, que todos esses homens foram importantes para a reconstrução do templo e dos muros. Também depois tem Neemias, enfim, né, que para a reconstrução de Israel. Aleluias, né? Porque essa lista também que veio de 50 mil homens que voltaram, né? Quando então o rei Ciro decreta essa ordem, 50 mil homens judeus, né? Que veio da Babilônia, que Nabucodonosor tinha levado preso, e já estavam 70 anos presos ali. E esses homens voltaram então vieram com a companhia, com o líder de Zorobabel. Amém? Então Zorobabel, ele veio da geração de Arão,
E ele então veio comandando, já era profetizado isso na vida dele, e Deus já tinha profetizado isso. Então ele trouxe os 50.000 homens, e cada um foi na sua cidade, amém? Então eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade, estão sob a liderança de Zorobabel, amém? Aleluia. Então aqui, só no capítulo 3 que nós acabamos de ler, da reconstrução do templo, né? Você vê a alegria daquele povo por ter alicerce ali do Senhor levantado, né? E as trombetas tocaram tudo, que coisa linda, pronto, olha só, né? O mover de Deus, ali o povo saiu de cativeiro 70 anos, ali, glória a Deus, né? Foram para suas terras, cada um para sua própria terra, e foi o que? Levantado, assim, o templo, alicerce, começaram a construção, o povo clamando, glória a Deus, mas nem tudo é fácil, né? Nem tudo é flores, né? E muitas vezes Deus permite muitas provações nas nossas vidas, para trazer edificação à nossa fé, às nossas vidas, que nós precisamos ser fortes, corajosos, amém? É isso que Deus quer, que cada um de nós, né, por passar por qualquer luta, qualquer provação, mas mantendo a nossa fé, amém? Isso ninguém pode roubar, a nossa fé no Deus vivo, amém? Então muitas vezes Deus nos prepara, né? Então aqui também, quando nós lemos, eu li até o 11, né, do 3, das Esdras 3 até o 11, né, que todo o povo, mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, quer dizer, os anciãos, né, ali os mais velhos, que eles tinham visto o quê? O templo, né, quando foi feito por Salomão ali, na época de Salomão, eles presenciaram a grandeza daquele templo, a beleza, e esse que estava sendo construído não era do tamanho e com a grandiosidade do templo de Salomão. Então, os que eram mais velhos ficaram tristes, né, que eles tinham visto o templo e choraram em alta voz. Eles choraram, verso 12, em alta voz, viram o lançamento dos alicerces desse templo e eles gritavam, aqui, não, misturei, né? Eles ficaram chorando, e em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo, muitos, porém, gritavam de alegria. Então, quer dizer, os anciãos choravam, não é igual ao templo de Salomão, e choravam, e os que estavam ali, olha, os mais, né, que não viram, ou então estavam, enfim, contentes por pelo menos ter um templo do Senhor, gritavam de alegria, e não era possível distinguirem entre o som de gritos de alegria e o som do choro, né, que era o choro e a alegria, né? Se eu estivesse lá, eu ia gritar mais, ia sair mais de alegria, né? E o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido em grande distância. Amém? Mas, então eles começaram a construir, já com alguns oponentes chorando ali, né? Porque não era igual o templo que na época de Salomão tinha construído, né? Tem sempre quem não gosta, né? Tem sempre um na igreja que não gosta do louvor, não gosta do pastor, né? Tem sempre um que reclama, não é verdade, apóstolo? Então, mas a maioria acho que gosta, que está aqui, está permanecendo aqui, aleluia. Então, quando aqui em Esdras 4, levantam-se pessoas para oposição à obra, e quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel. Eles falaram: Zorobabel, olha, vocês estão construindo o templo, eu também quero construir, eu quero ajudar vocês a construir esse templo também, eu também quero participar, também adoro Deus, então quero participar. Então Zorobabel não permite. Quando Zorobabel e os demais, os chefes de Jesua e os demais das famílias responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente a nós. Então não compete a vocês a ajuda de vocês, só comente a nós, né? E
Construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. E o que eles camararam assim? Tá bom, então tá, vou embora? Não. O que eles fizeram? Eles fizeram de tudo para atrapalhar a obra do Senhor. Eles fizeram tudo para desanimar aquela gente. Aí começaram então a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Aqui no verso 5 fala até assim: pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Olha só, e eles se levantaram então contra os homens de Deus que estavam construindo aquele templo, para desanimar, para tirar a motivação, para roubar a alegria da construção, para desanimar e ainda colocar pessoas ali para atrapalhar a obra do Senhor. Isso foi, durante um bom tempo, e durante não sei quanto tempo fala, mas eu sei que então Zorobabel e eles estavam construindo o templo, pararam de construir. Ainda mais a oposição, nos reinados de Xerxes. Eu nem estou seguindo aqui, mas tudo bem, faz mal. Deixa eu ver se tem alguma coisa que era para eu ter falado, eu nem falei. Não sei, agora deixa assim. Então, lá no reinado de Xerxes, apresentaram então uma acusação contra o povo de Israel. E nos dias ali então de Artaxerxes, o comandante Reum e o seu secretário escreveram uma carta ao rei, e lá da Babilônia. Então eles começaram a falar: olha, estão reconstruindo aqui, o templo do Senhor. Então nós viemos aqui informar que esses judeus chegaram e eles estão reconstruindo. Aquela cidade é rebelde, aquele povo é rebelde, e eu sei que eles vão, se ele construir e fechar aqueles muros, eu sei que eles não vão pagar mais impostos, eles não vão pagar mais taxas. Aquele povo é de guerra, é rebelde. E mandaram essa carta ao rei, Então o rei ali enviou esta mensagem ao rei, para que ele procurasse e descobrisse quem era aquele povo, nesses arquivos ali do reino. E então o rei descobrirá, que essa cidade é uma cidade rebelde e problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde a época antiga, motivo pelo qual foi destruída. Aí então a resposta do rei ao comandante Reum, a carta que vocês, ele traduziu, a carta e tudo mais. Então Jerusalém teve, o rei responde que Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região oeste do Eufrates, e que pagavam, os quais pagavam impostos, Mas ordena agora a esses homens que parem a obra, para que esta cidade não seja reconstruída, enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízos. E é nisso, então, o rei manda parar, e ficou parada a obra do Senhor, porque talvez Zorobabel ficou com medo, eu não sei, os outros líderes também, que veio com ele, Jesus e os outros mais, ficaram com medo, e a obra ficou do Senhor parada, 16 anos, por causa de um medo. Porque eles pararam já, porque começaram a criticar, e levante, eles pararam, não quiseram mais levantar o templo do Senhor. Talvez seja que Deus me deu essa passagem aqui de Esdras para falar para essa igreja, para falar para quem está ouvindo, que nunca mais voltou para a igreja. Eu não sei se é o medo que tem aprisionado as vidas,
Eu não sei se você tem medo dessa enfermidade que tem assolado, né, o mundo, e com esse medo, o medo te aprisionou você na sua casa, você está cativa dentro de casa, porque o medo está maior que a sua fé. Eu não sei se é por isso que Deus mandou eu falar de Esdras, que aquele povo que veio de lá, que Deus permitiu que Nabucodonosor levasse aquele povo para o cativeiro, para a Babilônia, por causa da rebeldia, por não obedecer a Deus, por entristecer a Deus, por desobedecer, e o pecado deles, Deus permitiu, para ensinar aquele povo a respeitar a Deus, a amar a Deus, porque muitas vezes nós precisamos passar por luta, por muitas dificuldades, às vezes, para a gente reconhecer quem é Deus, porque Ele está no governo das nossas vidas. A gente fala que nós tememos a Deus, quem ama eu amo, todo mundo ama, quem tem o Senhor eu tenho, mas na hora de obedecer, são poucos que querem obedecer. A gente começa a governar a nossa vida, nós projetamos a nossa vida, e nos projetos, a gente ali, nos que se destaca mais, é nós que comandamos. Às vezes, então, nos projetos que nós fazemos em nossas vidas, o que destaca mais, eu resolvo, eu faço, mas aquele que talvez que não tenha muito destaque, talvez um projeto que você precisa, vai de uma bênção, aí você pode pedir então ajuda dele, para te ajudar ali. Isso é muito perigoso, nós não deixarmos Deus estar agindo em tudo nas nossas vidas. Ele tem que agir em tudo, não só em algumas partes. Só quando nós vimos que nossos projetos, que nós tentamos com toda a nossa força, não deu certo de jeito nenhum, então vai Deus, você não está vendo não? Olha o que está acontecendo aqui. Você não viu que eu me esforcei, fiz, e o Senhor não vai fazer nada? Talvez seja assim, né? E isso é muito perigoso, a gente quando fazemos isso não é confiar em Deus. Porque quando nós fazemos o projeto, nós temos que ter o aval do Senhor para ele. Se continuamos ou paramos, ou como fazemos, o que mudamos. Amém? Vocês parecem tão tristes. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, ali o profeta Ageu e o profeta Zacarias, eles viram que o povo desanimou, que o povo parou, que o povo não continuou. Aí eles estão falando, não, nós temos que incentivar esse povo, nós temos que levantar esse povo. Então eles ali, os descendentes ali de Ido, que fala aqui, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome de Deus de Israel, que está sobre eles. Então Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e começaram a ajudar. Amém? Então, o profeta Ageu e o profeta Zacarias incentivaram aquele povo a reconstruir aquele povo. E eu estou aqui como profeta do Senhor, ou como motivador do Senhor, para te falar para você que está ouvindo, para que você não deixe que o medo, ou que os costumes desse mundo, que começam a infiltrar na sua vida, ou então essa frieza que está na sua vida, te tire da igreja, que tire da comunhão com os irmãos aqui, que isso não pode acontecer, porque é isso que o inimigo quer, é isso que o inimigo tem pelejado, tem levantado pessoas talvez para te desanimar, fala, não precisa ir para a igreja, você pode ouvir aqui, tem tantos pastores, você pode escolher na internet qual você gosta mais, você não precisa vir. Mas se não fosse tão importante você estar aqui, por que Deus levantaria, traria aqueles homens de volta da Babilônia para reconstruir o templo do Senhor, para eles ali juntos estar louvando a Deus? Se não fosse tão importante essa comunhão, essa união, Deus não precisaria ter trazido aquele povo de volta.
para reconstruir o templo, amém? Ele podia levantar, mas ele, como Deus é fiel, Deus sempre é fiel, e ele quis mostrar fidelidade e continuar a linhagem de Davi, do rei Davi, aquele povo, porque ele continua sendo fiel, amém? Aleluia. Então esses homens foram levantados para encorajar aquele povo, e eu espero que seja hoje uma pessoa usada também para te encorajar, para você tirar toda a sua frieza espiritual, todo o seu comodismo, todo o seu medo, que venha cair por terra em nome de Jesus, para que você possa estar com o Senhor, amém? Que os olhos, nosso Deus está em todos os lugares, mas Ele tem compromisso com os filhos, aqueles que obedecem, amém? Aleluia. Então, esse Tetanai, governador aqui do território do oeste de Eufrates, e seus companheiros foram logo perguntar para aqueles homens que estavam reconstruindo, né? Porque eles já voltaram a reconstruir. Então o governador se levantou e foi lá: ei, o que vocês estão fazendo? Quem mandou vocês levantarem essa construção novamente? Quem deixou vocês construírem esse templo? Quem é o líder que está fazendo isso? Né? Aí ele foi lá perguntar, mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar, até que um relatório fosse enviado a Dário, porque agora já está em Dário. Eu marquei aqui, peraí, só deixa eu achar. Eu sou bem confusa, né, parece. Não, acho que peraí, deixa eu achar. Achei. Não achei. Eu marquei. Bom, não faz mal. Tinha o rei Ciro, tinha um outro rei com nome complicado, mas um outro nome meio complicado e feio. Então, depois veio o Xerxes depois o Artaxerxes, depois Dário. E aqui nós estamos falando já de Dário, amém? Então, esse relatório então foi para eles, né, ao governador. Então Deus mandou aqui ao rei Dário: informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, e o povo está reconstruindo com grandes pedras e já fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Olha só, com diligência. É isso que nós temos que fazer com Deus. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Deus não quer que nós sejamos assim, negligentes, fazer de qualquer jeito, né? Para um pouquinho, anda um pouquinho, mais 550 quilômetros, né? Eu sempre falo dessa propaganda que eu nunca me esqueci dela, né? Porque a vida da gente é assim, né? A gente vamos construir, não vamos mais, vamos de novo, não vamos mais. A gente é assim, né? Mas Deus quer que nós tudo que façamos para Ele seja com diligência, amém? Dando o nosso melhor, fazendo o melhor para o nosso Deus, amém? Então ele escreve lá que eles voltaram a reconstruir, que estão fazendo com diligência e que está sendo um progresso rápido. Então, perguntando, né, quem autorizou eles a reconstruir esse templo, esse muro, né? E perguntaram ali os nomes dos líderes. Então as respostas dos líderes foram esta que estavam reconstruindo: somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, e ele os entregou nas mãos dos babilônios, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que destruiu esse templo, deportou o povo para a Babilônia. Contudo, o seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus.
Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado dos templos de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador. E ele disse: leve esses utensílios, que ele disse para Sesbazar, e coloque-os no templo de Jerusalém e construa a casa de Deus em seu antigo lugar. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces no templo de Deus em Jerusalém. E desde aquele dia o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia, para verificar o que o rei Ciro de fato emitiu no decreto ordenado na reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos a decisão nesse assunto. Amém? Como eles tinham agora, Por que eles não falaram isso antes? Mas porque eles estavam desanimados. Amém? Então ficaram parados 16 anos desanimados. Ele podia falar: não, olha, o rei Ciro mandou um decreto, já tinha mandado. O decreto de Ciro foi quando eles vieram, quando eles voltaram da Babilônia, voltaram para Jerusalém, voltaram para Judá. Porque quando foram lá, quando o rei Xerxes foi lá mandar parar, falou assim: não, é um decreto. O decreto foi já o rei Ciro. Agora eles falaram: nós somos servos, de Deus. Agora eles falaram que podia ter usado, mas eles já estavam. Zorobabel era um líder que Deus tinha levantado para levar esse povo. Mas tanto, você viram quantas pelejas, quantos levantes para ele não construir, que isso acabou minando a fé dele. Isso acabou desanimando ele, o Zorobabel. E aí então o decreto do rei Dario, não sei porque eu falo Dário, então mandou então fazer uma pesquisa. Então o rei Dario foi lá e fez essa pesquisa e viu que realmente o rei Ciro tinha mandado esse decreto. Amém? Então ele viu que o Ciro tinha promulgado esse decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nesses termos, Então, que o templo, então ele falou, o rei Dario, que então seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios, e lancem aos alicerces, e ele terá 27 metros, aí fala como teria que ser, e começa a falar. E não interfiram, vamos resumir aqui, e não interfiram na obra que faz nesse templo de Deus. Deixem os governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Amém? Olha só que bênção. Além de não deixar parar, ele também, a tesouraria do rei, ia dar, olha, aqui fala novilhos, carneiros, um monte de animais para o sacrifício. E o rei então assim ajudou, e aquele que fosse contra aquilo que eles tinham estabelecido, que era para matar com a viga da sua própria casa, que a casa ia ser destruída e eles ser mortos com a própria viga da casa, E então, quer dizer, todo mundo ficou com medo, então ninguém mais interferiu na construção. Amém? E o templo foi reconstruído em 4 anos. Aleluias, glória a Deus. Amém?
Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer, que eu já disse, aquilo que poderia ser construído, né, reconstruído em 4 anos, levou 20, porque eles estavam construindo, ficaram com medo das pessoas, dos seus inimigos que se levantaram contra a vida deles. Então eles pararam 16 anos. Então é isso que Deus quer que eu fale hoje aqui para vocês. Que muita gente, às vezes usada até pelo diabo, quer te paralisar. Não quer que você continue nessa fé. Você vê que você fala alguma coisa, nossa, eu fui na igreja hoje, ai, pelo amor de Deus, você acredita nisso? Você vai lá dar dinheiro para pastor, não é assim? E fala um monte de besteira, por que você vai lá? Sabe, é engana trouxa, é isso, aquilo, para quê? Você acredita nisso? Você acredita, né? Eles acreditam, mais fácil acreditar numa explosão do que no mover de Deus, mas, então tem sempre alguém para desanimar. Ou falar, não, eu vou conseguir isso. Mas tem sempre um para te desanimar. Então é isso você paralisa. Como Zorobabel, um líder que Deus tinha chamado, já tinha sido escolhido. O profeta Zacarias já tinha falado para ele que ele iria ser o líder daquele povo, daquele remanescente. E ele ali voltou com o povo, mas as lutas vieram e ele desistiu. Ele parou, ele paralisou. A gente é assim. Eu no começo, como pastor aqui, eu errei muito, filho. Eu não quero ser pastora, eu não quero. E tinha aquela Lucy, né, Karina? E eu não era pastora ainda. Eu era, a gente como que era, Haroldo? Como que o Beto tinha colocado a gente? Aspirante. Então ele tinha colocado a gente como aspirante. E eu falava, eu não quero ser não. E por quê? Porque as lutas começaram a vir. O que eu fiz? Eu não quero ser. Meu Deus do céu, eu quero só sentar no banco e só quero receber bênção. E eu falava, eu não quero, porque isso é difícil demais. Eu quero brincar disso não, Jesus. E não pode brincar, e agora? Eu falei, não, Deus, eu não quero ser, porque começou levante aqui, levante ali, né? Reclamação aqui, reclamação, não é assim, apóstolo? Ninguém satisfeito, todo mundo. Eu falei, meu Deus, eu não quero isso não para a minha vida. Eu não vou querer isso para a minha vida não. E foi que eu queria desistir. E aí tinha uma profeta, né? Acho que Ageu era um Ageu de Deus aí. E ela sempre falava, Deus, eu não vou, eu vou cuidar da tua casa, eu vou limpar, eu vou cuidar, mas faço tudo, menos, eu falei, menos estar dirigindo uma igreja. E foi assim que eu comecei a fazer. E ela, como uma profeta de Deus, ela começou a falar que não era aquela posição que Deus tinha me colocado. Não era aquela posição que Deus tinha me colocado. E falando sempre assim, não é, Karina? Porque às vezes a gente ia lá orar, ou ela, né, veio na nossa igreja pregar, e ela sempre falando, Deus não te colocou nessa posição, ao ponto de eu chegar a me esconder daquela profeta. Eu cheguei a me esconder, e cheguei a me abaixar, me esconder na Karina, assim, mas quando Deus, como a gente vai se esconder, né, de Deus, né, mas Deus, ela podia não estar me vendo, mas Deus falou, olha ela ali, ó, e ela falava, não foi essa posição que Deus te colocou, amém, até eu me render a Deus, fugir o quanto eu pude. E quando a gente não faz aquilo que Deus quer, que Ele tem para a sua vida, a tua vida não tem graça, a tua vida é frustrada, não tem sabor, não tem colorido, a gente não tem vida. Então eu falei, Deus, eu não aguento mais ficar assim. Então o que o Senhor quer da minha vida? Eu já sabia, e eu não tomava posse porque eu não queria. E eu fiquei paralisada há muitos anos na minha vida. Mas, né, às vezes aí aprendi. Tomei posse, pronto, tomei posse e fui, andando mais 550 quilômetros. Aí levantou outro povo que não gostava também. Aí começa a tacar pedra.
desanima de novo, e a gente começa a paralisar de novo, e assim vai. E a gente vai ficando frustrada, triste, infeliz, porque você não está obedecendo a Deus, você não está fazendo aquilo que Ele queria que você fizesse. E a vida não tem sentido, não tem aquela alegria, não tem a mesma alegria quando você obedece a Deus, quando você fala da palavra dEle. Aquela alegria que você não sabe, aquele gozo que vem no teu coração, que você não sabe de onde vem, mas é bom demais sentir, é bom demais ter aquilo. E aquilo foi de novo na minha vida, mas nisso tudo, eram experiências que eu tive com Deus, experiências que marcaram a minha vida para 2 vezes, mas nunca mais eu caí, amém? Não que eu caí em pecado, caí em erro, eu paralisei, eu não quis fazer mais nada. Deixa o Haroldo faz. Deus levantou ele também, ele faz, e eu fico vendo, dando glória a Deus. Sei que errei muito, tive muitas coisas, não coloquei o certo agora, mas a gente precisou de de pais para ajudar a gente, né? Por isso que nós quisemos não mais andar sozinho, né, Haroldo? Precisávamos de ajuda, como esse Zorobabel que precisou que os profetas, né, Ageu e Zacarias, fossem como os líderes que orassem, profetas que os ajudassem a reconstruir o templo. E nós reconhecemos que precisávamos dessa ajuda, por isso pedimos, né, apóstolo Comino, que daqui, a apóstola Vera, que só fosse nos nossos pais espirituais, dando essa assistência, aquilo que nós precisarmos, aquilo que nós precisaríamos, assim, será que estamos caminhando certo? Nos ajudando, né? Nos fortalecendo a nossa vida espiritual, nos aconselhando, amém? Com esses pais espirituais, né? Porque a gente precisa ter alguém para incentivar as nossas vidas, porque tem muitos para desanimar, muito para te paralisar, mas você precisa achar alguém para te motivar, para te levantar, para falar: isso, vai dar certo, olha, Deus está conosco, Deus é por nós, Deus vai nos ajudar, você está indo certo, vamos construir esse templo, é promessa dEle, Deus é fiel. E é assim que nós precisamos. Vai, Haroldo, vai, Marisa, está certo, vamos ajudar, eu vou ajudar vocês em oração, amém? Porque você fala: Deus, às vezes você fica perdido, o que está acontecendo, aí, então, tem essa ajuda espiritual, né? Que nem eles nos ajudando a orar, a nos mostrar aquilo como devemos agir, amém? E eu, que oração? Tem que parar já, né? Acabou o tempo? Não, mais ou menos? Então tá, só vou aqui terminar aqui. Então, e é isso que Zorobabel paralisou. Depois, com os profetas, continuou a construir e terminaram o templo do Senhor com o incentivo desses profetas. E é isso que eu quero falar, né? Que você não desanime, não perca o seu tempo com coisas do mundo, não perca o seu tempo com aquilo que as pessoas vêm querer minar a sua fé, roubar a sua alegria, a sua comunhão com o Senhor. Não deixe que isso permita, mas que você volte para os caminhos do Senhor, para que você volte para a igreja, amém? Deus te escolheu para isso. Deus escolheu Zorobabel para liderar aquele povo, para trazer aquele povo. Ele desanimou, ele entristeceu, ele parou, 16 anos parado. Mas Deus mandou outros profetas ali: vai lá, Ageu, vai lá, Zacarias, vai lá animar aquele povo. E ele foi, e ele profetizou sobre aquele povo, ele profetizou sobre Zorobabel, ele profetizou ali. Então eles animaram novamente e reconstruíram, terminaram em 4 anos. 4 anos acabou, aleluia. Ainda o rei Artaxerxes aqui
devolve tudo, abençoa, dá prata, ouro e tudo mais para ajudar. É assim que o nosso Deus faz. Aleluias. E só para terminar aqui, Esdras também, depois de tudo isso, né, depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, o rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. E Esdras, esse sacerdote aqui, eu falei errado, tá? Desculpa, vou corrigir o erro aqui. Eu disse que Zorobabel era de Arão, mas não é Esdras que veio de Arão, amém? Da linhagem de Arão, não foi Zorobabel não, né? E ele veio da Babilônia e era um escriba que conhecia muito a lei do Senhor. Ele é muito conhecedor e dava um bom exemplo, que ele viveu somente para o Senhor, e a mão do Senhor era sobre ele, amém? Estava sobre ele. E aqui fala que Esdras chegou a Jerusalém no 5º reinado desse reino. E no primeiro dia desse mês, ele saiu da Babilônia, Esdras tinha decidido então dedicar a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. E esse rei fala para ele então pegar o que ficou ainda lá e levar todo mundo e ele ensinar esses decretos, estas leis ao povo. E aquele que não obedecesse, Deus falou que matava. Olha só, né? Como esse rei, então, conhecendo ele, ao sacerdote Esdras, você vê como que ele tinha esse contato, como conhecia e como ele confiava que ele era um homem de Deus, amém? Então, e ele disse para que todos os tesoureiros dessem então ouros, pratas. Deram tanto, eu sei que era 3 toneladas e meia de prata, 3 toneladas de ouro. Eu sei que era muita coisa que esse rei deu para Esdras trazer para Jerusalém, junto com o povo, era muita coisa. E Esdras falou, então eu vou, né? Ele pediu para alguns líderes, né, que ajudasse ele a levar aquele ouro, aquela prata. Mas era muito, olha, 3 toneladas de ouro, 3 toneladas de prata, fora as outras coisas, estou resumindo. E então ele fala assim que ele ficou com medo de pedir ao rei soldados para ajudá-lo a levar, para guardar, para que não tivesse nenhum assaltante no meio do caminho, né? Que era muita coisa. Mas ele falou que ficou com vergonha porque ele disse que Deus guardava aquele que era dele, e aqueles que não eram do Senhor, que o Senhor pesava a mão sobre eles. Então ele falou, não, eu não posso pedir ajuda de soldados, senão eu tinha dito para o rei que Deus era com aqueles que confiavam no Senhor, então eu não posso pedir ajuda. E ele não pediu, mas chegou em Jerusalém, eles oraram, ele jejuou ali, aqui ó, bendito seja o Senhor, o Deus do nosso antepassado, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Com a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim. Tomei coragem e reuni alguns líderes para que me acompanhasse. E aí fala o nome dos líderes, todos eles, e depois foram então ao povo de Israel, com os sacerdotes e todo o povo ali, junto com Esdras, e chegaram em Jerusalém sem nenhum problema, amém? Só que quando chegou em Jerusalém, ele encontrou vários homens
que estavam em pecado. Aí contaram, olha, Esdras, quando saíram da Babilônia, eles se misturaram com o povo, com os outros povos. Acho que é o 9 que fala, se misturaram com o povo, levitas ali, e até os líderes, os sacerdotes, eles se misturaram, mantiveram, com os povos vizinhos, práticas repugnantes, como dos cananeus, hititas, fariseus, então vai falando, os jebuseus, amonitas, tal, e eles e seus filhos casaram com mulher daquele povo e com elas, tiveram filhos. E aí Esdras, então, ele fica totalmente desgostoso. Ele se rasga na mesma hora que fala que os líderes e seus filhos casaram com as mulheres, pegaram os costumes desses povos, ele fala, esses costumes repugnantes, nojentos desses povos, casaram com mulheres e misturaram a descendência santa. E os líderes, os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Então ele se rasgou a túnica dele imediatamente, ele arrancou os cabelos, arrancou a barba, ele jejuou e começou a clamar a Deus, pedindo perdão para aquele pecado daquele povo. E aí no 10º capítulo, o povo, e ele fica ali jejuando e orando, e quando ele vai se reunir com o povo, ele fala porque aí o Senhor poderia puni-los novamente, porque se misturou. Porque quando Esdras volta com a segundo remanescente, Zorobabel veio com o primeiro, 50 mil. E depois, Esdras vem depois de 80 anos, tá? Primeiro 70, depois foi 80 anos depois do povo cativeiro. E nisso ele se rasga e começa a jejuar e pedir perdão para Deus, até que ele convoca todo o povo exilado, e todos vocês se contaminaram, sendo infiel a Deus, e todos se consertaram, e todos numa só voz juntos falaram, então que seja feito o que o Senhor quer. E eles então ali se arrependeram dos seus pecados, se devolveram suas mulheres, as mulheres foram embora com os seus filhos, para que eles pudessem se consagrar ao Deus de Israel. Amém? Aleluias, glória a Deus. E é isso que Deus colocou no meu coração, Deus, então quero deixar que Deus manifesta a sua misericórdia a cada geração. Ele compassivamente restaura o seu povo, não importa quão difícil seja o nosso cativeiro. Nunca estamos longe do amor e da misericórdia do nosso Deus, amém? O Senhor nos restaura quando nós voltamos para Ele, amém? Você crê que Ele pode restaurar a sua vida, que Ele toda vez nos restaura, porque todas as vezes que nós viemos aqui pedir para Ele, aquilo que você não consegue fazer, fala, Senhor, eu não consigo ler a palavra, eu não consigo orar, eu não sei qual que é o seu problema. Deus nos restaura, amém? Aleluia, Ele tem o seu amor, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor nos restaura quando voltamos para Ele. Você tem que reconhecer o quanto Ele é fiel, o quanto Ele quer mudar a sua vida, o quanto Ele quer mudar a nossa história, amém? Então eu falo aqui para você hoje, deixa Deus restaurar a sua vida, porque Ele quer restaurar, Ele quer que você tenha comunhão com o povo de Deus. Se não fosse tão importante ter um templo, Deus não precisaria trazer aquele povo, 70 anos, 80 anos num cativeiro, para reconstruir o seu templo, amém? Então Deus sempre quer nos manter juntos, unidos, porque um anima o outro, um ajuda o outro, e é por ouvir a palavra de Deus que a nossa fé vai sendo o quê? Fortalecida, amém? Deus quer nos ajudar. Eu nem li o que eu tinha escrito aqui, nem sei se era para seguir, acho que vocês me perdoem que faz tempo que eu não prego, amém? Mas eu creio assim, que Deus quer restaurar as nossas vidas, restaurar o seu povo, quer que você traz de volta. Tem gente aqui desde a pandemia nunca mais apareceu, nunca mais voltou. E olha,
Você já tomou vacina, pode vir. Amém? Aleluia. Né? Vou deixar de participar dessa comunhão. Não é verdade? Nós temos que estar juntos. Nós temos que estar aqui unidos, aprendendo um com os outros. Agora a escola bíblica terça-feira e você não vai vir? Não deixa que o medo te paralise. Não deixa que nada neste mundo venha te atrair. Que nada, nenhum costume desse mundo venha te prender, venha te paralisar, venha te tirar dos caminhos do Senhor. Volta para Ele, porque Ele quer renovar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Antes de eu passar o microfone para o Haroldinho, eu quero orar. A Sueli pediu para mim estar orando para a cunhada dela, a Roseli, que vai fazer essa semana um cateterismo. E aquela que nós oramos, né, que estava no grupo, que ela tinha tido uma parada, né, e nós oramos, e ela, né, graças a Deus, Deus devolveu a vida a ela, né, ela foi restaurada, e foi um milagre que o Senhor fez na vida dela. Mas como tem sempre alguém para se levantar no caminho, para querer impedir a obra de Deus, amém? Então nós vamos orar mais uma vez por ela, para que ela venha fazer esse exame e não venha precisar de cateterismo, fazer marca-passo, né? Que ela vai fazer esse exame de cateterismo para saber se vai usar marca-passo ou não. E ela é nova, então vamos estar orando, porque Deus faz a obra por completo. Amém? Às vezes Ele deixa que algumas coisas intervêm ao nosso caminho para ver se realmente você está crendo nele. Se você continua confiando, amém? Porque a nossa fé não é pelas coisas que a gente vê, amém? Mesmo não vendo nada na nossa frente, nós temos que continuar crendo, amém? Porque Deus faz mudar a sorte a nosso favor. Amém? E então nós vamos estar orando. E eu esqueci de falar um versículo de Hebreus 10, 25, né? Para você não deixar de congregar e estar junto aqui com a reunião aqui, como muitos fazem, deixam de congregar. Às vezes, se você não está vindo mais para a igreja, não deixe que isso seja um laço na sua vida. Não deixa paralisar como ficou paralisado o povo de Deus 16 anos. Amém? Vamos orar então pelo Bruno, pela Renata. Tem algo mais um pedido de oração? Seu irmão? E seu sobrinho? Tua irmã? Amém. Fala, Karina. Amém. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, diante de Ti nós estamos aqui, Senhor, como igreja, Pai, e aí juntos aqui em oração por estas vidas, Senhor, que necessita, Pai, da Tua misericórdia, do Teu poder sobre elas, ó Pai. Visita, Senhor amado, Deus querido, o irmão da Luzinete, Senhor, a irmã, o sobrinho, Pai, que estão com Covid, Senhor amado, Deus querido, ó Pai, que essa enfermidade, Pai amado, Deus querido, ó Pai, que tem abalado, Senhor, o mundo, mas nós queremos o Seu mover, no Seu agir, Pai. Visita-os agora, Pai, repreendendo, Senhor, toda infecção, Pai, que esse vírus traz, em nome de Jesus, Senhor. Traz cura, Senhor, ó Pai, aos irmãos dela, ao sobrinho, em nome de Jesus. Venha os abençoar, Senhor. Visita eles agora no hospital. Visita, Pai, pelo Teu poder, em nome de Jesus, ó Pai. Visita esse Jefferson também, Senhor, ó Pai, com o Teu poder sobre a vida dele, ó Pai, repreendendo também esse vírus, ó Deus, essas infecções que ele traz, em nome de Jesus. Pai, faz um milagre nessas vidas, na vida do Bruno também, em nome de Jesus, ó Pai. Opera um milagre, Pai, nessas vidas. Traz, Senhor, a vitória,
vitória, em nome de Jesus, ó Pai. Venha abençoar, Senhor amado Deus querido. Nós cremos no seu milagre, Pai. Ó Pai, nestas vidas, nós cremos no seu milagre, Pai. Na vida, Senhor amado, do irmão, da Luzinete, da irmã, do sobrinho, do Jefferson, do Bruno. Nós cremos no milagre, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Opera com o teu poder também na vida da Renata, ó Deus, em nome de Jesus, para que o seu milagre, Pai, seja sobre a vida desta moça, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa a vida da Renata, clamamos a Ti por esta moça, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, para que o Senhor venha tirar ela deste coma, para que o Senhor venha, Senhor, restabelecer, Senhor, a vida dela, os órgãos dela, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a vida da Renata, abençoa a vida da Roseli, Senhor, ó Pai, que ela vai fazer esse exame de cateterismo, mas nós cremos no Teu poder sobre a vida dela, Pai, porque o Senhor já devolveu a vida para esta moça, Senhor, ó Pai, nós cremos no Teu poder sobre a vida dela, abençoando, Senhor, a Roseli, para que ela não venha precisar, Senhor amado Deus querido, ó Pai, ter que usar esse cateterismo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, esqueci o nome, como chama? Em nome de Jesus, esse marca-passo, Pai, em nome de Jesus, que ela não venha precisar usar, Senhor, em nome de Jesus. Traz a vitória sobre estas vidas, venha abençoá-los, ó Deus, em nome de Jesus. Venha trazer vitória, Senhor. Venha abençoar a vida dos meus irmãos aqui, Senhor, que estão aqui, aqueles que estão me ouvindo, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida de cada um, Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que não for de Ti nestas vidas. Tira, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, toda a preguiça espiritual. Tira todo o comodismo, Senhor. Ó Pai, pessoas, ó Pai, vieram, Senhor, para desanimar o Teu povo, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha agora visitar poderosamente a vida de cada um, trazendo, Senhor, um ânimo no coração dessas vidas, ó Pai. Traz ânimo, Senhor, traz vida, em nome de Jesus, Senhor. Levanta o Teu povo, Senhor, para que continue marchando. Tira todo o desânimo, tira toda a tristeza, tira toda a fraqueza espiritual, Senhor. Venha fortalecer poderosamente a vida do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Fortalece-os, ó Deus, renova as forças deles, ó Pai, em nome de Jesus. Assim, Senhor, como o Senhor renovou o povo, Senhor amado, que estava reconstruindo, Senhor, o templo, que estavam parados há 16 anos, ó Pai, depois o Senhor veio usar profetas para estar orando, Senhor, ali por eles, e eles voltaram, Senhor, a se animar, a se alegrar, a fé voltou, Senhor, ó Pai amado, Deus querido, a contagiar a vida deles, e eles puderam, Senhor, fazer aquilo que o Senhor tinha, Senhor, para a vida de cada um deles, ó Pai, ó Deus, e eles puderam, Senhor, cumprir, Senhor, ó Pai, o Teu querer. Louvado seja o Seu nome, Senhor, e que nós também, como Tua igreja aqui, Senhor, possamos cumprir o Teu querer sobre as nossas vidas, ó Pai, porque o Senhor tem, Senhor amado Deus querido, ó Pai, um propósito sobre as nossas vidas, Senhor, e nós queremos cumpri-lo, ó Pai, nós queremos Te obedecer, Senhor, queremos fazer a Tua vontade, Pai. Ó Deus, não deixa que nada neste mundo venha nos desanimar, nada desse mundo, Senhor, venha tirar os nossos olhos de Ti, Senhor. Não deixa, Senhor amado Deus querido, ó Pai, que o diabo venha tentar roubar a nossa alegria, Senhor, da nossa comunhão contigo, Senhor. Oh Pai, da nossa salvação, não permita, Pai, em nome de Jesus, mas que nós possamos continuar fortes, crendo, Senhor, no Deus vivo, no Deus todo-poderoso, Pai, que nós possamos nos reconciliar contigo, que possamos, ó Pai, se entregar verdadeiramente, Senhor, a Ti, ó Pai, que nós podemos ter, Senhor, esse momento, Pai, contigo, nosso particular, ó Pai, e ali, Senhor, nos consertarmos contigo, Pai, porque Tu és um Deus fiel, Pai, que nos perdoas, que nos purifica de todo mal, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos volta, Senhor, a crer, nos volta a fazer crer novamente,
Nos volta, Senhor, ser firmes, constante contigo, Pai. Em nome de Jesus, tira todo desânimo, tira toda pedra do nosso caminho. Em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo que tem atrapalhado nossa comunhão contigo, tudo aquilo que tem desanimado as nossas vidas, ó Pai, que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Traz um renovo na tua igreja, traz um renovo, Pai, em nome de Jesus, abençoando, Pai, a cada um, Pai, fortalecendo a fé de cada um, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nos abençoa, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos, Pai, nada podemos e nada conseguimos. Assim que eu te peço, Senhor, e te agradeço, Pai, crendo na sua vitória, crendo na vitória de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. Vamos continuar de pé mesmo, só para agradecer, encerrar o culto, amém? Eu achei assim, Deus falou ao meu coração através dessa palavra, né? Porque a palavra vem falar sobre restauração, né? E a gente vê assim que tudo para Deus tem uma relação com restauração, né? Deus quer restaurar as nossas vidas, né? Deus vai restaurar a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Eu profetizo isso na vida de vocês, amém? Não sei o que se passa com a vida de cada um, mas eu sei, a certeza que eu tenho é que Deus vai restaurar, porque através da nossa vida restaurada, o Senhor tem um grande objetivo, que é restaurar o seu reino aqui nessa terra, amém? Então, para Ele restaurar esse reino, Ele vai restaurar a vida de cada um aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Vamos agradecer. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer por mais essa noite, por mais esse culto, Deus, onde eu, Senhor, senti no meu coração, o Senhor falou conosco, Deus, e nós pudemos estar aqui louvando, te exaltando, glorificando o teu santo nome neste lugar, Senhor. Eu peço a ti, Pai, para que o Senhor toque na vida de cada um que está presente aqui nesse lugar, cada um que está nos assistindo através da internet, em suas casas, em seus lares, que o Senhor possa tocar em cada coração, em cada vida, que cada vida, Senhor, seja em qual aspecto for, em qual área for, que haja restauração em nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, Senhor, nesta noite, e te agradeço em nome de Jesus. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Amém? Deus abençoe a todos. Domingo que vem às 18h30 novamente. Terça-feira nós vamos ter retorno da nosso estudo bíblico, né? Todos estão convidados às 20 horas, amém? Vai ser aqui na igreja, tá bom? E acho que é só, né? Quarta-feira nós temos, só para comunicar aos irmãos, nós estamos tendo agora uma reunião quinzenal com a apóstola Vera, lá do Japão, né? E quarta-feira vamos ter novamente a reunião, né? Isso, como a Marisa falou, nós estamos sendo mentoreados pelo apóstolo Comino, que aqui está, pela apóstola Vera, né? Isso é muito importante para nós e para a igreja, amém? Que Deus abençoe a todos. Domingo que vem estaremos juntos novamente, amém?